Recebi esse convite maravilhoso para ministrar essa noite através do Espírito Santo e através da minha vida sendo usada por Ele, assim eu pedi a Ele, para falarmos sobre decisões. E decisões, né? A gente não pode confundir com escolhas. Decisão é uma coisa que me marca muito, porque eu já contei aqui para os irmãos uma vez que eu conhecia Jesus através da escola bíblica de férias, a escola EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Uns amigos, eu ainda criança, me convidaram para ir para a igreja, e eu fui com eles. E uma coisa me marcou um pouco tempo depois, a Assembleia de Deus tinha muito aquilo de coral dos jovens, adolescentes, né? E eu participava de algum dos corais, que eu não lembro o nome, algum Cordeirinho de Jesus, e me marcou muito, porque eles fizeram um banner bem legal assim, e a palavra estava ministrada o tema da palavra desse congresso, desse momento que teve lá, estava em Jeremias 21:8, que diz, a parte A ou B do versículo, eu não lembro, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Era uma coisa para as crianças, mas o versículo era esse. Nossa, um versículo pesado, né? Mas aquilo me marcou, porque o desenho era bem interessante, porque tinha um caminho da vida, um caminho de busca, igreja, vida assim com Deus, irmãos, e o caminho do inferno, um caminho de prostituição, de bebedeira, sabe? E aquelas folias todas. Enfim, para isso a gente precisa decidir que caminho seguir. Nos é apresentado duas escolhas, e é muito interessante, porque o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é a gente não querer estar mais nesse lugar e querer chegar num próximo, e para isso a gente precisa decidir se mover. E como é que é interessante? Porque normalmente a gente reclama, né? A gente vive reclamando de algumas coisas e não toma decisões para mudar. Essa palavra é muito forte, esse tema é muito forte, porque constantemente nos sentimos paralisados em alguns pontos da vida, do qual a gente precisa tomar uma decisão, mas não toma. As escolhas nos são apresentadas, mas não resolvemos tomar a decisão. E às vezes a escolha fica lá, realmente, escolha letra A ou letra B, e a gente nem escolhe nem A e nem B. Ou, muitas das vezes, tomamos a decisão errada e optamos pela escolha errada. E é bem interessante, amados, porque eu quero trazer algumas chaves para a gente nessa noite, e assim, para você viver a vida que sonha, precisa abrir mão da vida que leva. E isso é algo muito forte no meu coração, porque Deus tem sonhos para a gente, amados, amém? Deus tem sonhos. Deus é capaz de realizar os nossos sonhos, amém? Os desejos do nosso coração, mediante a sua palavra, tudo que a gente vem conhecendo, estudando aqui do Deus do impossível, Deus de promessas, a gente vê que é possível. Mas o que então que nos impede de abrir a mão da vida que a gente está levando para viver a vida que a gente sonha? Em Deus. O que nos impede? E isso, amado, está relacionado à expectativa, esperança, fé, que muitas das vezes não temos. Até temos escolhas sendo apresentadas a nós, mas não tomamos a decisão de viver essa escolha, de viver essa transformação, essa mudança que vem diretamente do céu para as nossas vidas. Todas as nossas decisões, amados, e o pastor falou uma coisa muito séria aqui, a gente toma o tempo inteiro. Você toma a decisão de levantar, de acordar, de trabalhar, de se virar da rua direita ou esquerda, se pega ônibus Y ou X, né? O local que você vai sentar dentro do ônibus. São várias escolhas. Quando você entra no ônibus, você tem lá 50 lugares para escolher e você toma a decisão de escolher um lugar. Você toma decisões o tempo inteiro na sua vida. E é muito importante que a gente esteja com uma mente santa, sã e curada por Deus para que a gente tome decisões com sabedoria. E isso é um diferencial na vida do crente. Todas as nossas decisões são pautadas em pensamentos, com aquilo que a gente conhece ou acredita. Então, assim, o que você tem conhecido, meu amado, nessa noite? Na sua vida, nos seus dias? No que você tem mergulhado? Porque é certo que isso vai nos levar a tomar decisões, sejam boas ou ruins, como diz em Jeremias 21:8, ou escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Mas tem uma outra passagem bíblica que ainda diz assim para a gente, escolhe, pois, o caminho da vida. Ainda sopra qual é a questão certa, escolhe o caminho da vida. E muitas das vezes a gente opta por escolher o caminho errado, baseado em pensamentos, numa mentalidade que muitas das vezes não recebeu cura, ainda não encontrou libertação. E isso, amados, é uma pergunta muito forte, porque a gente vai se alimentando de tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, escutando notícias ruins, né, que não precisa você nem buscar, elas vêm até você,
ouvindo, lendo coisas ruins, assistindo coisas ruins, e aí chega uma hora de você tomar uma decisão importante na sua vida, você toma uma decisão ruim. Tomamos uma decisão ruim, né? E aí, meu amado, o que vem depois de uma decisão? Consequências. Se a decisão foi boa, consequências boas. Se foi uma decisão ruim, consequências ruins. Existem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos de Deus ou as promessas de Deus que decretou em nossas vidas, porque estão tomando decisões erradas. Não sabemos esperar. Deus tem promessa, como a gente acabou de confirmar aqui agora para as nossas vidas, mas dependemos de buscar e esperar em Deus para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Meu amado, tem uma coisa certa: se Deus te prometeu alguma coisa e ainda não aconteceu, nessa equação não é a parte de Deus que está faltando, com certeza, é a minha parte. Ou eu ainda não estou preparado para receber essa bênção, ou ainda não chegou o tempo de eu receber essa bênção, ou algo na minha vida precisa mudar para que eu possa receber essa bênção. Então, assim, é noite de bênçãos, amado, é noite de a gente receber do mover de Deus. Então, se você pode, vai anotando aí, porque tem muita coisa para a gente falar nessa noite, e vamos correr porque o tempo ruge. Deus, amados, abre portas dos céus e nos dá visões maravilhosas, sonhos maravilhosos, e é importante que a gente ore buscando em Deus e pedindo: Deus, coloca em mim os teus sonhos, porque eu quero que realize na minha vida, amado, não são os meus sonhos, porque certamente os sonhos de Deus são melhores do que os meus. A vontade de Deus é muito melhor do que a minha. O que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu acho que é maravilhoso, que é top de linha. O que Deus tem ainda é muito melhor, infinitamente mais. Mas, né, vivendo provas, amadas, às vezes a gente está vivendo provas, dificuldades, e às vezes está reclamando. E o que tem essas provas acontecendo em nossas vidas? Frutos de decisões erradas. Um dia eu estava conversando com o Zé, acho que foi com o Zé, ou foi com o Charal, não lembro, a gente conversa muito, e eu estava falando com eles a respeito de umas coisas que eu ainda passo na minha vida, de decisões erradas que eu tomei no passado. E aí você pensa, essa decisão é o quê? É uma semente, muitas das vezes, que a gente coloca na nossa vida errada. E aí, anos depois, você está semeando coisas boas e tendo colheitas ruins. E aí você acha que essa colheita ruim está sendo pelaquela semente boa que você está fazendo, mas não, é fruto de uma decisão que você tomou lá no passado. Porque quanto a isso, amados, quanto à semeadura, a gente não tem o que fazer. As decisões que a gente toma nesse momento, a gente vai viver as consequências dela, seja hoje, seja amanhã ou seja depois. Em algum momento viveremos as consequências das nossas decisões. Por isso é importante termos uma mente, como eu acabei de dizer, tranquila em Deus para tomarmos decisões corretas, que nos vão levar a colheitas maravilhosas. Então, uma mente doente, uma mente que não está saudável, nos leva a tomar decisões adoecidas. E isso, amado, é uma chave que a gente precisa estar atento, né? No que eu me municio? O que eu municio a minha vida? O que eu encho a minha vida? Qual é o fruto que está gerando dentro da minha vida para que eu tome decisões? É uma pergunta que a gente pode fazer para a gente o tempo todo. Então, assim, quanto mais temos conhecimento de Deus, esse Deus a qual a gente serve, vamos receber dele identidade, vamos receber dele propósito, vamos receber dele unção, vamos receber dele bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e vamos receber dele sabedoria para tomarmos decisões corretas. Então, é a medida como eu me encho de Deus. E aí, muitas das vezes, você vem assim e diz: caramba, enfrentei problemas, estou com dificuldades, e agora diante de mim é apresentado um gigante. O que eu faço com esse gigante? Quando a gente está, amado, baseado em Deus, cheio de Deus, não importa o tamanho do gigante que venha, a gente está pronto para vencer esse gigante, e é pronto mesmo, como aconteceu com Davi. Quando ele estava ali, amados, o que ele acessou não foi nada miraculoso assim demais para aquele momento. O que ele acessou era toda a vivência que ele tinha espiritual com Deus, a vida de adoração, a vida de louvor, a vida de entrega a Deus, e ele busca ali naquele momento um gigante tentando enfrentá-lo. O que ele faz? Ele olha para a debilidade daquele gigante: você é um incircunciso, você não tem aliança com Deus, o que eu tenho é a aliança com Deus, então eu vou te enfrentar, e uma coisa é certa, Deus vai me dar a sua vida e eu vou acabar com você hoje. Problema. Então, qual que é o problema que você tem que se levanta diante de você como um gigante? Por que você não toma a decisão de enfrentá-lo em Deus? Muitas das vezes por isso, porque não temos essa identidade em Deus e essa capacidade de identificar que nesse problema basta enfrentá-lo de forma espiritual. Porque para os espirituais, amados, tudo é espiritual. E para aqueles que não são espirituais, nada é espiritual. Mas aí, de repente, diante de nós vem uma dor. E eu queria falar um pouco dessa dor nessa noite, para a gente poder entender um pouquinho
o que a dor às vezes leva a gente a tomar decisões, e às vezes até decisões corretas e boas. Eu vou pedir a mídia para me ajudar e abrir em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura aqui juntos, para a gente conhecer uma história de Ana. É uma história bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Tudo bem aí? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler até o 15. Diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf e de Efraim. Pode passar. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa, Penina, e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E seu rival a provocava e zombava dela, e a sua rival, Penina no caso, zombava de Ana, dizendo assim, zombava dela porque ela não tinha filhos. Eucana não lhe tinha dado filhos, ela não podia gerar filhos. Todos os anos era a mesma coisa, Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Rapaz, esse homem aqui é complicado. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, presta atenção nesse voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, o profeta. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Até aqui. Amados, Ana sofria, Ana tinha muita dificuldade ali por não ter filho, era uma coisa muito importante para aquela época, enquanto a sua rival, Penina, tinha diversos filhos. E Ana se perguntava, por que eu não tenho filho? Chorava, por que eu não tenho filho? Ia adorar a Deus, e ali chorava todos os anos, anos após ano, passando por aquele sofrimento, mas uma coisa muda na vida de Ana. Ana decide viver uma escolha diferente. Amados, nós estamos no mesmo ambiente, onde diversas pessoas estão escutando a mesma palavra dia após dia. E por que a vida de muitas pessoas não muda? Porque não é aquilo que a gente escuta somente, mas o que a gente escuta e coloca em prática. Então, Ana estava ali escutando o sacerdote, adorando a Deus, diante da presença de Deus, e Penina também. As duas tinham necessidades. Penina não era amada, como diz a palavra, ou deixa a subentender isso. E Ana precisava de filhos. As duas poderiam escolher, tomar a decisão de pedir a Deus, que convertesse o coração do marido e a amasse, ou Ana que pedisse a Deus um filho. E assim Ana faz. Enquanto Penina está preocupada em falar mal de Ana, em reclamar de Ana, em zombar de Ana, em desdenhar de Ana por não ter filhos, Ana quietinha vai lá no seu cantinho e toma a decisão de orar, e não deixar a sua dor somente ali, parar a sua vida, e ela ora ao Senhor. E amados, como é difícil a gente ver isso acontecer. Muitas das vezes em momento de dores, somente o que a gente faz é reclamar, somente o que a gente faz é murmurar, somente o que a gente faz é falar que Deus não está nos ouvindo, Deus não está nos atendendo, mas muitas das vezes nem orando estamos, nem buscando a presença de Deus a gente está. E como que a gente pode receber o favor de Deus se não buscamos mais da sua presença? Ana faz a diferença. E ali, amados, a gente vê uma coisa muito interessante, porque aquela situação era uma situação que precisava
Somente um filho para dar alegria para a vida de Ana. O marido de Ana, muito engraçado, ele diz, cara, eu não te sou suficiente, eu não sou melhor do que 10 filhos. Se achava também, né, o Eucana ali. E aí, Ana, não, eu preciso de mais, né? Se ele tivesse feito uma classe de casais aqui com a gente, ele teria visto que a cabeça da mulher é diferente. Ela precisava de mais, de filhos. Mas quando ela ali está diante de Deus, diante da presença de um profeta que poderia ajudá-la, o que o profeta fala para ela, amados? E essa daí está na manguaça. Realmente essa daí é a esposa do Eucana. Então assim, por isso está bêbada. Mas Ana olha para ele e fala, não é bem assim, profeta. Eu estou me derramando diante da presença de Deus. Eu não bebi vinho nenhum. O que eu me bebi aqui nesse momento foi o derramar da presença de Deus. Eu estou cheia da presença de Deus. Eu estou buscando a presença de Deus. Eu estou buscando a face dele. E a minha vida, a minha história vai mudar através da decisão de Ana. Então, amados, Deus escuta a oração de Ana e ouve em seu favor. E eles voltam. E quando volta, meus amados, Ana volta diferente. Ela volta com o que diferente? Porque a reclamação de Ana era, cara, não importa o que essa mulher Penina faça, uma mulher chata dessa, mas basta Eucana jogar a cueca em cima dela que ela está grávida. A mulher tem um monte de filhos, e eu ali, né, vamos ver, e nada. Tadinha de Ana, devia ser difícil. Mas quando ela volta dali, daquele monte de adoração, daquele lugar de adoração, o que ela faz? Agora vai ser diferente. Eucana, meu filho, vem cá que hoje o negócio aqui vai dar uma esquentada, porque o Deus dos exércitos, o meu Senhor, o meu Deus, o Deus que escuta a minha oração, escutou o meu clamor e vai fazer diferente na minha vida. E assim ele fez, amados. A Bíblia vai relatar um pouco mais à frente que no passado tempo, Ana vem engravidar e vai ter um filho chamado Samuel, que vira profeta de Israel. E o que é interessante, amados, que Ana faz um voto com Deus. Ela decide votar a Deus. E esse pedido dela é muito forte, porque ela fala, se tu me abençoar com um filho, eu te darei ele para a sua obra. E assim ela faz. No ano seguinte, a Bíblia vai dizer, você pode fazer essa leitura depois, que ela iria voltar para poder fazer o seu sacrifício. Ela fala, não, eu vou continuar aqui nesse momento com meu filho, até ele terminar de amamentar, e depois eu voltarei. E assim ela volta depois, e entrega seu filho ao sacerdote. E ela ainda fala com o sacerdote, eu juro pela sua vida, que esse aqui era o filho que eu estava pedindo, quando você disse que eu estava bêbada ali. Tem noção, amados? O que é isso? Esse coração grato, porque muitas das vezes a gente opta por tomar uma escolha certa diante de Deus, e recebe de Deus, mas não volta para agradecer, mas não volta para entregar a Deus aquilo que votamos entregar. E isso também, amado, é uma decisão que constantemente a gente precisa tomar na nossa vida. Se você fez um voto com Deus, cumpra esse voto. É melhor que você não faça um voto se você não for cumprir, porque o nosso Deus é um Deus de palavra, e Ele espera isso das nossas vidas, que tomemos decisões e não olhemos para trás. Mas hoje, amados, é muito fácil as pessoas olharem para trás. As pessoas hoje olham para trás por qualquer coisa. A fé das pessoas, muitas das vezes, hoje está condicionada a alguma coisa, está condicionada a alguém. Então, temos vivido momentos difíceis, amém? Amém. Mas o Deus que agiu nas dificuldades do passado é o mesmo Deus hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. E esse Deus, amados, ele fala conosco poderosamente. E real, assim, é de uma coisa, é para a hora. Basta você buscar a face dele. Ontem eu estava com o Isaac e a Marcela, e o Isaac estava me relatando um testemunho que ele teve com Deus, que ele estava num momento ali de dificuldade com seu filho na maternidade, que está em recuperação, e ele falou que no momento em que ele estava, Deus colocou no coração dele uns salmos, ele leu junto comigo lá esses salmos, Deus falando assim, ó, sou eu quem cuido do teu filho. Amados, tem como um Deus desse, esse Pai que a gente não se voltar para Ele e decidir escolher por Ele? Ou melhor, né, isso até soa engraçado, porque foi Ele quem nos escolheu, amém? Fomos escolhidos por Ele, quem somos nós, né? Mas Ele nos dá o livre-arbítrio e a opção, escolhe bem, escolhe a mim. Deus está falando isso para a gente essa noite, toma a decisão de me escolher, sabe? Me coloca como principal na sua vida, me coloca como primícia na sua vida, sabe? Porque a sua vida vai mudar, vai ser diferente, a sua história vai ser diferente, o medo que você tem na sua vida vai sair,
Porque a Bíblia fala para a gente que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não importa o medo que a gente tem, amados. Em Deus podemos vencer. Em Deus podemos estar diferente. Então, não é o que a gente sabe, amados, que muda a nossa história, mas é o que a gente faz. É como a gente faz. Eu queria pedir a mídia para me ajudar aqui, abrindo a Bíblia para a gente aqui, em 1 Reis 19, 19. Estamos perto de encerrar. Eu vou pedir o Ministério de Música para estar aqui com a gente, porque eu quero falar de uma coisa muito forte que me marcou muito à medida que eu mergulhei mais na Bíblia, quando eu tomei uma decisão de transformar a minha história em Deus, quando eu tomei a decisão de fazer diferente. Porque, amados, o que Deus pode fazer, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer independente da nossa vontade, mas aquilo que Deus nos deixa com a possibilidade de fazer, depende da nossa escolha, depende da nossa vontade. Esse é um livre-arbítrio. Então, assim, quem aqui pode viver para sempre? É determinação de Deus que a nossa vida vai ter um fim. A gente não pode mudar isso. Deus não vai mudar isso. Mas a decisão de buscá-lo é minha. Deus está aqui nessa noite. A decisão que você tem de buscá-lo, de conhecê-lo, é sua. Você precisa fazê-lo. Ministério de Música, pode, por favor, ministrar alguma coisa aí, um fundo musical bem gostoso para a gente? Olha só o que diz em 1 Reis 19, 19. Vamos até o 21. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Zafate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com uma última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou, usou a madeira de arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Amados, eu passei bastante tempo meditando nessa palavra, porque eu demorei a entender essa palavra. E eu falei, gente, por que ele voltou e queimou tudo, fez uma fogueira, fez um churrascão, alimentou todo mundo e saiu? Porque, meus amados, ele estava tomando naquele momento a decisão de seguir o profeta. E, amados, a gente precisa tomar uma decisão, e uma decisão não tem volta. A gente toma decisão para seguir adiante, sem voltar, sem olhar para trás. E por que ele fez isso? Porque, amados, ele não tinha mais escolha, ele não tinha mais para onde voltar. Porque se um dia batesse a vontade dele de voltar, não tinha mais boi não, amado. Não tinha mais arado não. Não tinha mais como arar a terra, porque ele queimou. Ele falou, daqui para cá eu não volto mais. Eu não volto mais para arar a terra. Então, amados, qual é a terra que você precisa deixar? Qual que é o rebanho que você precisa queimar? Para que você não olhe mais para trás e siga adiante em rumo ao futuro que Deus tem para a sua vida. O que te falta, amados? O que nos falta? O que nos falta de sair dos bastidores e subir no palco e ser protagonista da nossa história, amados? Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos chama para protagonizar, amado, para ser carta principal, em nome de Jesus, amados. Então, se falta alguma coisa para você decidir nessa noite, largar, abrir mão, se falta alguma coisa nessa noite que você precisa deixar para trás, deixe nessa noite no altar de Deus. Se tem alguma coisa que você precisa abandonar, seja um vício, seja uma vontade, seja um medo, deixe no altar do Senhor. Se tem alguma coisa nessa noite que você ainda não rompeu, deixe no altar do Senhor e rompa em nome de Jesus. Tome a decisão, amados, de romper em nome do Senhor. Faça como o profeta fez, amados. Ele tinha escolha. A única coisa que ele pediu, eu vou voltar ali, dar um beijo na minha mãe e no meu pai, e eu vou te seguir. E quando ele volta, ele fala, não, eu não vou só fazer isso não, eu vou botar fogo em tudo isso aqui, vou acabar com isso, porque para cá eu não volto mais, para essa escolha eu não volto mais, para essa decisão aqui eu não volto mais. Essa escolha, ele tinha uma escolha, amados, e ele escolheu a fórmula certa, ele escolheu a opção certa. Ele optou por Deus, ele optou pela presença de Deus, e não foi para assumir um ministério diferente, foi para dar continuidade no ministério que estava sendo chamado. Muitas das vezes a gente tem um ministério para sendo chamado na nossa vida, sendo entregado para a nossa vida, e a gente não rompe, amados, por decisões que a gente não toma, por decisões que a gente não enfrenta,
por não enfrentar muitas das vezes as nossas debilidades, os nossos medos, os nossos anseios, e aí a gente fica paralisado. Amados, o que te paralisa nessa noite, amados? O que te paralisa nessa noite? O que te impede de vencer e viver o novo de Deus na sua vida? Porque Deus tem coisas novas e maravilhosas para as nossas vidas, amado. Deus tem coisas maravilhosas para você nessa noite. Decida, escolha a opção que Deus coloca no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, amados, Ele fala no nosso coração, e muitas das vezes a gente está ali prestes a tomar a decisão errada. O Espírito Santo de Deus que há em nós, Ele fala: meu filho, essa decisão não, escolhe a outra, toma outra decisão. Por que você vai por esse caminho? Por que você vai por esse caminho de dificuldade, se o caminho que eu tenho para você é muito mais leve? E se não for leve, você se sentir fraco, não tem problema, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você está se sentindo fraco, não se importe, meu amado. Chegue ao altar de Deus e peça forças a Ele, porque esse é o Deus, amados, que está para te ouvir, que está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Não importa, amado, o que você tenha vencido no passado, não importa o que você tem para vencer no futuro, estando em Deus, amado, a escolha que você vai fazer será uma bênção para a sua vida. E ela não vai alcançar só você não, ela vai alcançar aqueles que te rodeiam, ela vai alcançar a sua família, vai alcançar o seu casamento, vai alcançar a sua esposa, vai alcançar o seu marido, vai alcançar os seus filhos. A bênção de Deus é assim, amados. Quando ela vem, ela toma todo lugar, ela toma todo o ambiente, ela não cabe dentro de uma só pessoa, ela transborda para a vida de outras pessoas, ela transborda para a vida daqueles que estão ao nosso redor, próximo da gente, amados. É tremendo, é maravilhoso. Derrame-se no altar de Deus. O que Ana tinha para fazer ali, amados, se não a escolha de derramar-se no altar de Deus? E muitas das vezes, amados, é a única coisa que a gente precisa, é não ter mais uma opção, é não ter mais uma escolha. E a única escolha que a gente tem é olhar para o alto, é se derramar no altar do Senhor. E, amados, esse é o momento mais fácil que a gente tem, porque muitas das vezes, quando a gente tem muitas escolhas, muitas opções, a gente acaba tomando a decisão errada. Mas se nessa noite, se nesse momento, a sua decisão que você tem para tomar por Deus é uma decisão de dificuldade, é uma decisão que você não sabe como fazer, que você não sabe como tomar, pense nisso, pense nessa palavra, reflita nessa palavra, que essa palavra atravesse seu coração, atravesse sua mente, atravesse as suas escolhas, e que você alcance em Deus o melhor dele, amados. Porque confiar em Deus é uma escolha que a gente pode fazer, e não só uma escolha que a gente pode, mas que todo cristão deve fazer. Tomar a decisão de confiar em Deus e entregar em suas mãos todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos, os meus sonhos, a minha casa e a minha família, eu entreguei para Deus, porque não há ninguém melhor para cuidar de tudo isso, senão o meu Deus, o Deus a qual a gente serve, amém? Fique de pé nessa hora, vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu quero convidar você, amados, que precisa fazer uma escolha, que tem uma escolha difícil para fazer, que tem um momento de dificuldade na sua vida, amado, que está passando por dificuldade, que precisa tomar, amado, uma decisão, que precisa fazer uma escolha, que precisa optar, Pai amado, por uma decisão ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano. Venha ao altar do Senhor e derrame diante do altar do Senhor a sua escolha, a sua decisão. Coloque diante do altar do Senhor as suas opções. Coloque diante do altar do Senhor as suas carroças, os seus bois, aquilo que você precisa deixar para trás para avançar em direção ao futuro que Deus tem para a sua vida. Meus amados, futuro não é quando, futuro é um lugar para a gente, futuro é um lugar para nossas vidas, futuro é um lugar de escolhas para a gente. Escolha um futuro em Deus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Não fique acanhado, amados, não fique com vergonha de depositar diante do altar do Senhor suas escolhas, de queimar suas carroças diante do altar do Senhor, de queimar, amados, os seus bois diante do Senhor, de derrubar diante desse altar, Pai amado, tudo, Pai amado. Faz, Pai, em nome de Jesus, na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, faz na vida da tua igreja. Toca na vida da tua igreja, no teu altar, que estão aqui diante do teu altar, se derramando diante de ti, precisando tomar decisões, fazer escolhas, Pai amado. Ouve a oração da tua igreja, ouve o clamor dos teus filhos, Pai amado, que estão aqui nessa noite, Pai amado. Ouve o meu clamor, ouve a minha oração, Deus, em
nome de Jesus, Pai amado. Não queremos, Pai amado, viver da mesma forma, não queremos sair da mesma forma que entramos aqui nesse lugar. Queremos viver o Teu melhor, queremos viver a diferença nesse lugar, nesses tempos de dificuldade. Optamos por Te escolher, Pai, Te escolhemos, Pai amado, porque Tu é a melhor decisão que podemos fazer. Te escolhemos, Pai amado, porque não temos outra escolha, Pai amado, tão maravilhosa, tão grandiosa, tão tremenda como a Tua presença, como o Teu Espírito Santo, Pai amado. Ah, Pai amado, na cruz do Calvário tinham 2 ladrões, Pai amado, e ambos tinham acesso, Pai amado, à mesma escolha, a Cristo, mas somente um escolheu, Pai amado, fazer a diferença, ser diferente, mesmo no final da sua vida, Pai amado. E, Pai amado, aqui temos pessoas cheias de vida, Pai amado, que precisam tomar decisões, que precisam fazer escolhas, Pai amado. Ouça a oração dos Teus filhos, Pai amado, e se incline para ouvir, Pai amado, que humildemente estão no Teu altar derramados, Pai amado, em nome de Jesus. Traz transformação, Pai amado, que a decisão de que cada um vai tomar nessa noite gere vida em suas vidas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai amado. E o Deus que está de braços abertos nessa noite, Pai amado, está aqui, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu clamor. Ah, Deus amado, como é bom, Pai amado, ter um Deus que nos ouve, como é bom ter um Deus que atende às nossas orações e atende às nossas súplicas, e nós Te suplicamos, Deus, vem em nosso favor, Pai, vem em nosso favor, Deus, ouve a nossa oração, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado. Te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, amados, em nome de Jesus.